Olá, está no ar o PDF Entrevista e se vocês estão me vendo aqui é porque vamos falar de eleições. PDF Entrevista segue, portanto, na sua pauta especial deste ano de cobertura das eleições 2026 e hoje eu tenho uma conversa absolutamente especial para mim. Vou entrevistar Manuela Dávila, de longa carreira na política brasileira e que agora senadora, candidata ao Senado pelo PSOL. Manuela, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer, uma satisfação enorme falar contigo. Você viu que eu adiantei sua vitória no Senado aqui, né? Me Eu vi, desculpe, eu vi. viu? Como eu digo para o povo, se for praga, que pegue. Alegria conversar contigo, Igor, e com toda essa comunidade que o Brasil, de fato, tem construído nas redes, com tanto empenho, né, para transformar a comunicação brasileira. E viva a comunicação popular. Manuela, muito obrigado, viu, por estar aqui. Manuela, vou começar com o seguinte. Eu, revisitando sua trajetória, absolutamente incomum na política brasileira, porque ela começa muito jovem e sempre muito vitoriosa, né? Você é a vereadora mais jovem eleita no Rio Grande do Sul. Você é a deputada mais votada da história do Rio Grande do Sul, inclusive uma votação expressiva, 222 mil votos no Rio Grande do Sul. Queria te escutar de que forma você, olhando para trás e agora nesse retorno à política, do qual vamos falar daqui a pouco sobre esse ato também, mas de que forma nesse ato e voltando agora para a política, você enxerga a formulação da sua identidade como uma mulher que opera a política institucional? Igor, que ótima pergunta, que pergunta diferente. As perguntas são sempre tão parecidas. Primeiro, deixa eu te contar, né? Sim, a minha trajetória é uma trajetória já muito longa, essa será a nona eleição que eu vou disputar. Uma trajetória marcada por vitórias muito bonitas. Tu mencionaste 222 mil votos. Na verdade, na minha reeleição de deputada federal, eu bati meu próprio recorde, que para mim é motivo de muito orgulho, porque quando eu me elegi a primeira vez deputada federal, mesmo setores aliados do campo progressista diziam que aquilo era fenomênico, que aquilo ia passar. Lembro uma vez que uma pessoa me disse assim: tu é uma estrela de brilho fugaz. Né? E na eleição seguinte eu fiz 489 mil votos, o que equivale a 10% do total de votos do estado do Rio Grande do Sul, mais do que, portanto, Nicolas Ferreira fez na última eleição no estado de Minas Gerais. E fiz isso antes dos 30 anos. Então, para mim, é motivo de orgulho e tem relação direta com a tua pergunta, né? Sobre como eu vou construindo assim a minha identidade. Primeiro, Igor, eu acho que é relevante dizer que talvez eu seja a primeira política brasileira que teve toda a sua trajetória televisionada. Eu uso televisionada ironicamente, sempre me lembro de um documentário que o Chaves organizou, que dizia: a revolução não será televisionada. Mas o meu processo político foi absolutamente todo já acompanhado pelo que as redes sociais estavam se transformando. Então, eu sou alguém que fui eleita, prestou contas dos mandatos e ocupou o espaço da internet antes que isso se tornasse um lugar comum, que se tornou, a bem da verdade, apenas depois de 2018 para setores da esquerda brasileira. Dali saía um método de organização, né? Que eu construí, apesar das limitações partidárias. Eu nunca fui de nenhum partido grande, eu militei minha vida inteira no PCdoB, como a comunidade do BDF sabe. Sou filiada ao PSOL há pouco mais, alguns meses, né? Há menos de um ano. Então, sempre militei em partidos menores e conseguia construir essa capilaridade organizativa a partir do que as redes me proporcionavam. Como fui me construindo? Primeiro, eu sou uma jovem, fui, né, uma menina, uma mulher jovem de classe média que se organizou a partir do movimento estudantil. E eu vejo que, às vezes, esse lugar é desqualificado pela extrema-direita. Né? A extrema-direita diz assim: as pessoas de classe média que lutam contra, que não têm coerência com o seu com a sua origem, né? E para mim isso é motivo de muito orgulho, né? De conseguir, a partir da minha condição, perceber a desigualdade do mundo e saber que aquele estado de coisas não era natural, que aquele lugar que eu ocupava era um lugar construído historicamente e que esse lugar precisava ser quebrado, né? Como um lugar de menor vulnerabilidade. Então, a partir dali, me organizei no movimento estudantil muito cedo, fui dirigente estudantil, fui da Uni e me elegi logo do final da faculdade, ali, né, com 22,
para 23 anos de idade. Tive uma trajetória sempre de mandatos muito combativos. Quando eu fui fazer essa minha guinada, digamos assim, da juventude para a vida adulta, nos mandatos, eu sentia, Igor, uma distância imensa entre Brasília e o Rio Grande do Sul. Logo em seguida da minha segunda eleição de deputada federal, quando eu fiz esses quase 10% dos votos do Rio Grande do Sul, eu decidi que eu ia voltar para o Rio Grande do Sul. O que estava acontecendo, para tu entender? Estava acontecendo em 2013. E eu pensei, eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo, nem no meu estado e nem no país. Então, eu não posso ficar aqui, porque senão eu vou me tornar um quadro político superado. Voltei para o Rio Grande do Sul, concorri a deputada estadual, ninguém entendia nada, né? As pessoas me diziam, tu é louca, tem 500 mil de votos, vai voltar para o estado, tua carreira política acabou, liquidou, né? E eu disse, olha, eu só sei fazer política perto das pessoas, e eu me sinto longe, se eu me sinto longe, para mim é o importante para eu voltar. Concorri primeiro a presidente, depois a vice-presidência da República, e nesse processo, e era aqui que eu queria chegar, desculpa a demora para chegar até aqui, eu me tornei mãe. Ótimo. Né? Me tornei mãe. E aqui eu acho que tem a política institucional, ela foi produzindo o meu encontro com o feminismo. Porque eu venho de uma tradição, não de negação do feminismo como coisa central, porque né, Kollontai foi a maior formuladora, né, o movimento comunista é o movimento que mais formula sobre gênero e classe, e mesmo depois Angela Davis, gênero, classe e raça, assim como Lélia Gonzalez aqui no Brasil, mas eu me tornei mãe no auge da ascensão da extrema-direita. E eu talvez fosse um dos nossos personagens da esquerda, junto com o Jean Willis, que ocupava as redes. Então, me tornei o alvo prioritário da extrema-direita, no mesmo momento que eu me torno mãe. Então, eu me torno alvo de ódio e mãe ao mesmo tempo. E aqui tem uma explosão mesmo, que eu considero assim, o meu grande encontro com o feminismo, né? Quando isso tudo acontece, eu consigo olhar para mim como uma mulher que sofre muito mais violência que os seus companheiros por essa condição, que tem a sua filha colocada no centro das violências por conta dessa condição de uma mulher de esquerda, de uma mulher combativa. Então, essa minha identidade, tudo isso para te dizer que essa minha identidade foi sendo transformada. E eu acho que ela também foi sendo transformada porque eu nunca quis ficar parada na vida institucional, que é algo que creio que a gente valoriza pouco no Brasil. A vida institucional ou a política institucional, ela não é o único lugar de luta, ao contrário, né? Ela é o lugar de algumas lutas. A vida na sociedade civil, a luta nos movimentos sociais, também faz com que aqueles e aquelas que querem ocupar o parlamento se reposicionem e, na minha compreensão, de maneira mais próxima da realidade e, portanto, mais próxima das lutas que são necessárias no tempo que nós vivemos. Manuela, você anunciou em 2022 uma pausa, né, após as eleições ali de 2022, você anunciou uma pausa, o Brasil acompanhou o quão perseguido, o alvo que você se tornou da extrema-direita, a exposição da sua maternidade, o quanto isso mexeu contigo, com as tuas... E mexeu muito com as mulheres da política, especialmente as mulheres do campo progressista da política, e acho que a sua retirada provocou uma reflexão sobre a violência de gênero dentro da política. E agora, esse ano, você está de volta à disputa eleitoral. Queria saber de ti se você notou nesse período alguma mudança provocada por esse debate, provocada pelo teu afastamento, porque trata-se do afastamento de alguém, como eu repeti aqui, de talvez um dos quadros jovens mais promissores da esquerda brasileira, e o teu anúncio pegou muita gente de surpresa e deixou um vazio na política, especialmente no momento que se debatia a chegada de mulheres ao parlamento. 2022 marca, embora pequeno, mas marca um aumento no número de mulheres no parlamento brasileiro. Você notou, 4 anos depois, Manuela, alguma mudança nesse cenário? Olha, Igor, como todas as perguntas complexas, não existe uma única resposta para o que tu me perguntas. Então, assim, são 6 anos que eu não disputo eleição, né? A minha última eleição foi em 2020, quando tu te refere a 2022,
foi eleição que esperavam que eu concorresse e que eu disse que não concorreria. Eu acho que, do ponto de vista institucional, nós tivemos alguns avanços. Quais sejam esses avanços? Nós tivemos a tipificação desse crime, da violência política de gênero, depois das eleições de 2020 e depois do que eu fui submetida naquela eleição municipal, só para que a gente tenha ideia do que eu estou falando. Um laboratório que estuda, né, que quantifica o volume de violência nas redes. Na eleição de 2020, 97% dos conteúdos que circulavam de ódio na internet se relacionavam a mim. Nessa eleição, Porto Alegre é uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, né? Nós removemos 500 mil conteúdos de ódio das redes, só para a gente ter ideia da escala de grandeza daquela violência. Então, nós tipificamos a violência política de gênero. Semana passada, uma amiga me mandou uma mensagem muito bonita que dizia: que pena que tu está sofrendo mais uma vez essa violência que tu ajudaste a dar o nome, né? Então, é triste, mas é verdade, essa é parte da minha história, né? Eu sou a pessoa que ajudou a construir o nome para uma violência que as mulheres enfrentam no ambiente público. Então, tivemos essa melhora institucional, tivemos uma melhora grande no judiciário de compreensão sobre o que representam redes de produção e distribuição de conteúdos de ódio, né? Então, isso também incrementa, porque antes, né, entre 2014, quando eu começo a me tornar o alvo prioritário, e 2020, nós acionávamos a justiça, nós não contávamos com ela. A justiça dava razão para os nossos violadores. Muitas e muitas vezes nós perdemos ações contra homens que propagavam o ódio sob o manto de uma liberdade de expressão que não existe na Constituição brasileira, da maneira como era interpretada para favorecer a extrema-direita. Então, do ponto de vista institucional, a gente melhorou. Do ponto de vista do movimento de mulheres, nós melhoramos dramaticamente, porque compreendemos as mulheres que não estão na vida pública de que essa violência não era uma violência, que nós não queríamos tipificar uma violência para tirar as mulheres políticas do lugar comum da violência que todas as mulheres sofrem numa sociedade machista como a brasileira. Nós queríamos nominar um comportamento que é utilizado como forma de controle a todas as mulheres. Uma mulher, quando vê eu sendo agredida nas redes, ela olha para esse lugar público e pensa, e eu escuto muito isso: a Manuela é mais forte que eu. A Manuela aguenta essa violência, eu não aguentaria. Então, a violência política de gênero é um instrumento de controle da participação política de todas as mulheres, e não apenas das mulheres que são o alvo a quem elas se dirigem. Eu tenho orgulho, né, de ter produzido o primeiro livro no Brasil sobre esse tema, com relatos das mulheres mais relevantes da vida pública. Esse livro foi lançado em 2020, já são 6 anos do seu lançamento. Tenho também muito orgulho de ter construído no instituto que eu presidi, o Instituto Se Fosse Você, nesses anos que me separam, né, da vida pública, nesses 7 anos, o primeiro instituto que produz, que tem, e esse serviço ainda está em funcionamento, um plantão de acolhimento de mulheres em situação de violência no ambiente público, não só mulheres políticas, mulheres educadoras, jornalistas, advogadas, assessoras de parlamentares. Esse serviço, o Plantão Colmeia, tem atendimento psicológico, tem orientação jurídica e estratégia comunicacional para mulheres em situação de violência. Talvez vocês não tenham noção do volume de mulheres assim, também não tem noção da dimensão dessa violência na vida dessas mulheres. Agora, tudo isso para te dizer, teve avanços? Sim, mas eu ainda acho que nós não compreendemos na esquerda brasileira qual lugar que a violência contra mulheres, Igor, ocupa na construção da força da extrema-direita. Nós ainda não temos a totalidade dessa dimensão, por várias razões. As mais pequenas, né? Então, quando alguém com tanto voto sai da urna, os votos sobram, né? Mas também por razões de incompreensão da dimensão desse argumento da violência contra mulheres, da misoginia, como eixo central de estruturação e de renovação das ideias da direita extrema e da extrema-direita no Brasil e no mundo. Quando nós tivermos esse alcance, nós teremos uma outra postura sobre a violência política de gênero. E, assim, falei no geral para terminar, já te dou a palavra, Igor, falando de mim. Quando uma mulher como eu para
a sociedade jamais poderia tratar como uma escolha pessoal. Foi como foi tratado sempre. Eu sou a única brasileira que disputou duas eleições com 2 segundos turnos contra o bolsonarismo, em 18 e em 20. O presidente Lula fará isso agora. Como assim, pessoal? Que escolha pessoal é dada a uma mulher que tem a sua família ameaçada diante do silêncio do Estado? E não te esquece que entre 18 e 19 teve o episódio do hacker, cuja minha participação também é apagada historicamente, porque a participação das mulheres é muito fácil de ser apagada. É muito fácil, é incrível como a participação das mulheres é apagada de tudo. Então, combina isso. O que foi seu epicentro da violência bolsonarista de 18, o episódio do hacker e a eleição de Porto Alegre em 2020, a única capital do Sul e do Sudeste que nós poderíamos vencer, como quase vencemos. Né? Então, eu acho que não foi tratado como um tema político, não foi tratado como deveria ser tratado, porque o Estado brasileiro ainda não protege as mulheres que ocupam o espaço público. E sintomático, né, Manuela, do que você está dizendo. Agora, nesse ano de retorno, você não disputa o mesmo cargo que o Zuco, candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e ele elege atacá-la publicamente, usando um adesivo que nós não vamos mostrar aqui, mas que justamente te ataca. Apenas não tem nenhuma mensagem que não seja um ataque a você ali naquele adesivo. Manuela, nós estamos falando muito aqui sobre a violência provocada pela extrema-direita, esse discurso de ódio levado às redes sociais, e ainda está caminhando a passos muito lentos, o debate sobre a regulação das empresas de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia que ditam as regras dentro do ambiente das redes sociais. Caminha a passos lentos também, porque bom, não sou eu que digo, pesquisadores, pessoas que atuam, militam nessa área, dizem em seus estudos, seus artigos, que as empresas de tecnologia estão ligadas à extrema-direita. Haja visto as alianças construídas pelo Donald Trump na última eleição com alguns dos proprietários dessas empresas de tecnologia. No próximo período legislativo, provavelmente, caso eleita, você deve enfrentar esse debate no Congresso. O quão prioritário ele é para um eventual mandato teu? Eu não vou enfrentar, vou ser protagonista dele, Igor, né? Porque tu estava falando de pesquisadores, estava rindo. Está aqui meu doutorado que eu defendo em 10 dias sobre esse tema, né? Justamente o título dele, inclusive, é A Invenção da Liberdade Digital, as ideias, soberania e o poder no Brasil, justamente debatendo como a agenda da regulação das redes foi deslocando os debates sobre liberdade para proteger algumas empresas, as cidadãs e os cidadãos brasileiros. Vê bem, eu acho que socialmente, cada vez mais, setores expressivos do povo brasileiro compreendem a necessidade de nós termos regramento. Eu te trago aqui 3 questões que são relacionadas ao universo digital, que não são as questões mais, digamos assim, do ponto de vista da soberania nacional, as mais relevantes, mas que se conectam no cotidiano das famílias. Nós temos hoje uma geração de adolescentes, sobretudo meninos, viciados em telas. Esse é um assunto que ainda não surge na política brasileira, né? A gente está comendo pelas beiradas, né? Jovens que consomem conteúdos misóginos, sim, mas que vão desenvolvendo uma relação de compulsividade e adição similar ao uso abusivo de substâncias, né? Então, só para a gente entendendo do que se fala. A gente tem hoje uma mudança no mundo do crime, né? O mundo do crime muda para a virtualidade e a gente ainda não tem regramentos que incidam e que controlem, como uma nova lei de lavagem de dinheiro pode fazer a circulação, né, dessa combinação do mundo do crime com o mundo digital. Vê bem, né? A gente tem, claro que a partir de políticas eficazes também, mas a gente tem uma redução de homicídios no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, inclusive, que não é necessariamente uma diminuição ou uma melhora na qualidade de vida do povo trabalhador nos territórios.
Entende essa equação complexa? Por quê? Porque o crime segue organizado e migra para o mundo digital. A gente tem entre as mulheres cada vez mais crescente o compartilhamento de imagens íntimas, reais ou adulteradas. Tudo isso é feito à tecnologia. Então, esse inclusive é um dos grandes temas. Quantos senadores e senadoras nós temos que entendem desse tema? Que querem construir uma agenda de regulação que não seja uma agenda de restrição de liberdade dos cidadãos e das cidadãs. Olha que louco, né? A ideologia hacker, eu presidi a Frente Parlamentar pela Liberdade da Internet no Brasil, em 2009. De que liberdade nós estamos falando? Nós estamos falando da liberdade para os cidadãos e para as cidadãs. O movimento hacker lá no início dizia liberdade para os cidadãos, controle sobre os poderosos. Eu me inspiro nisso até hoje. Quem nós queremos regrar? O que nós queremos regular? O funcionamento dessas empresas. Nós não queremos incidir na liberdade dos cidadãos e das cidadãs. Nós queremos regrar que essas empresas cumpram as regras que o nosso país estabelece como suas, né? Do ponto de vista, digo assim, né, Igor, do que as pessoas conseguem entender como debate sobre tecnologia, que é o debate sobre redes sociais. Agora, esse debate é um debate muito além disso, né? É um debate relacionado à soberania nacional. É um debate relacionado à proteção das informações dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Então, esse vai ser um dos principais temas. Eu acho que esse é o grande tema do nosso tempo. Esse é um dos grandes temas para quem defende projeto de país, para quem defende soberania. Esse é um tema altamente, relacionado ao tema das terras raras, terras e minerais raros, né, que tem a ver com uma outra coisa, que é a criação da Terrabras, que tem que ser uma agenda dos movimentos sociais. Lá atrás, uma geração de brasileiros construiu a Petrobras porque sabia o significado do petróleo para o desenvolvimento, que poderia significar para o país ter autonomia na exploração de petróleo. A gente não pode vacilar com relação ao significado desses minerais para o futuro do desenvolvimento do país, com geração de emprego de qualidade para o nosso povo, né? Sob o risco de, mais uma vez, sermos um país que produz e que não desenvolve. Né? Então, tem muitos temas que são relacionados a tecnologias e eu estou afiada, estou pronta para todos eles, estudando muito. Sabe, Igor, que aqui no Sul, uma vez um político importante foi me criticar, ele disse: o problema da Manuela é que ela estuda demais. Às vezes eu vou para os debates, eu olho, né? Eu ali, porra, super preparada, anoto, estudo. Eu vejo os caras chegando, os caras aqui, ó, nem aí, nem estudam nada, vão só para falar bobagem, né? Mas eu acho que o Senado é um lugar muito importante, né? Muito importante. E a gente vai ter nesse próximo período, é evidente, a defesa da democracia vai ser um espaço, palco disso, mas a gente precisa associar isso com as pautas que traduzem a democracia. E o tema da regulação das big techs é o grande tema da vida democrática nacional. Manuela, você está falando sobre o debate no Senado. Há uma máxima na política, né? E você milita nela há muito tempo, deve ter escutado isso já, com certeza já vivenciou esses ambientes, de que o Senado, o debate é melhor do que o nível do debate é melhor. Eu tenho visto algumas candidaturas que me assustam para o Senado Federal em alguns estados, e acho que esse radar que a extrema-direita recentemente voltou para o Senado, que veja, apenas para que o nosso público esteja na mesma página, a extrema-direita pretende, a partir do ano que vem, caso consiga maioria dentro do Senado, pautar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É apenas essa a justificativa para esse olhar recente para o Senado. Manuela, você tem um otimismo, você que já passou pelas outras casas legislativas, você tem um otimismo de que vai encontrar um debate num nível melhor, mais qualificado no Senado a partir do ano que vem? Ah, Igor, essa é a minha grande tristeza. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu escutava uma frase que atribuem ao doutor Ulisses Guimarães, eu acredito que seja dele mesmo, que dizia assim: a cada legislatura piora. E eu imaginava assim, né? Eu falava, ai, que gente pessimista, porque olha, eu tô aqui, né? Então, como é que vai piorar? Uma guria sem sobrenome, né? Vindo do movimento estudantil, construindo a sua base com luta social.
E, a bem da verdade, claro que a gente tem ali melhoras, a participação das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Imagina a possibilidade de me eleger Benedita, Marina Silva, Áurea Carolina, Mônica. A gente tem candidatas extraordinárias ao Senado. Mas eu realmente vejo, né, que o nível vai caindo na política. Né, vai caindo. Eu fui vereadora em Porto Alegre e vou dizer 2 nomes que foram meus colegas de direita, mas eu fui colega do Ibsen Pinheiro, né? Fui colega do João Antônio Dib, um ex-prefeito que me dava aula sobre os desenhos da cidade. Agora eu às vezes entro lá e falo, meu Deus do céu, né? Os meus companheiros da direita falecidos se remexem, né, no túmulo, porque é uma gente que não sabe nem o que dizer sobre o Brasil, não tem projeto de país, não tem visão de mundo, não tem bandeiras claras, esse é ódio, discurso horroroso, né? Cada discurso que fazem. Tu falaste sobre o adesivo, né, Igor? Sabe que eu achei, eu não sou ingênua, hein? Eu achei assim, cara, o candidato ao governo do estado, ele vai me pedir desculpa e vai dizer que desavisado colou o adesivo de uma candidata qualquer, certo? Achava que era isso que ia acontecer. Qual não é a minha surpresa quando eles estabelecem uma corrida virtual para ver quem me odeia mais? Eles ficaram com inveja, digamos assim, de quem produziu o meu rosto riscado em vermelho. O risco não é em qualquer cor, o risco é em vermelho, né? Ficaram com inveja de quem produziu esse adesivo e começaram a dizer: eu também odeio, eu odeio mais ainda. Quem odeia vem aqui comigo. Começaram a organizar o ódio. Essa virou a extrema-direita. Agora, eu também sei que nós temos a chance de eleger nessa eleição 52, se eu não me engano, ou 54, 2/3 do Senado. Nós temos a chance de eleger um número grande de senadores e senadoras. O jogo está aberto. O jogo está aberto, Igor. Então, nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos conversar com o nosso povo sobre o fato de serem 2 vagas e 2 votos. É complexa essa explicação. Cada hora que eu explico, a pessoa me vem com uma outra pergunta. Esses dias a pessoa me disse, eu já entendi que são 2 vagas, mas para deputado são mais de 30, eu só voto uma vez. Falei, poxa, eu tenho que falar que são 2 vagas e 2 votos. 2 vezes, e que não pode ser 2 vezes em mim. Já teve gente que me disse que ia votar 2 vezes em mim, o que me alegraria muito, mas não dá, né? Anularia o segundo voto. Então, eu tenho esperança, Igor, né? Tenho esperança e trabalho. A minha esperança é a esperança dos que lutam, né? A esperança ativa, a esperança de quem constrói, de quem sai para a rua e está construindo uma vitória popular para conquistar a minha vaga, que será a vaga das mulheres e dos homens de luta do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho esperança, né? E sigo na luta para que a gente possa fazer daquele espaço um espaço importante para o nosso povo. Eu, às vezes, né, tenho vontade de dizer para esses candidatos da extrema-direita que dizem assim, a coisa mais importante do Brasil é caçar ministro do Supremo. Eu queria que eles olhassem na cara de uma mãe e dissessem isso. De uma mãe que está sem vaga de creche para sua criança por causa das emendas PIX, que não chega o orçamento para os cuidados. A gente viu esse ano a Laís Abramo tentando avançar no orçamento para as cuidotecas e não vem, mas não falta para as emendas desses parlamentares que tomaram conta do orçamento do Brasil. Já viu a extrema-direita falando mal disso? Não fala. Já viu falando de mãe atípica? Já viu falando de regulação de redes? Já viu falando de proibição de propaganda de bets? Não falam de nada que é importante para a vida do trabalhador, da trabalhadora. Nem vou mencionar o fim da escala 6x1, porque isso já está na cara, porque eles já deixaram a digital deles na não aprovação da lei agora, nesse ano, né, na atual legislatura. Então, os desafios são imensos, Igor, né? São imensos. Mas eu vou batalhar por essa cadeira no Senado para elevar o nível das discussões lá e para conectar o Senado com os desafios reais que vivem as famílias brasileiras. É um tempo diferente na política, a gente precisa estar atento a isso. Manuela, eu vou te pedir autorização para ler uns números aqui. Coisa de jornalista. Jornalista é chato ficar lendo número. Eu também sou jornalista, mas eu não sou chata. Tu é um jornalista chato. Mas você é jornalista, você é política, pesquisadora, então tem uma aceitação social maior. Manuela, me fala. Em 2010,
Tá? Bom, são 54 vagas esse ano. Em 2010 também eram 57 vagas. Foram eleitas 7 mulheres entre as 54 vagas, tá? Dessas 7 mulheres, 3 em partidos de esquerda ou progressista. Há uma crise, ao menos na minha cabeça, sobre acho que o tamanho do PT e para onde o PT levou a política dificulta um pouco, às vezes, chamar o PT de partido de esquerda. Mas, chamando de progressistas, em partidos progressistas, nós temos 3 mulheres eleitas. Sua ex-companheira de partido, Vanessa Graziotin, Marta Suplicy e Gleisi Hoffmann. Em 2014, 27 vagas, 5 mulheres foram eleitas. Apenas a Fátima Bezerra, de esquerda. Em 2018, 54 vagas em disputa, novamente 7 mulheres eleitas, sendo Elisiane Gama e a Leila Barros em partidos progressistas. Em 2022, novamente 27 vagas e novamente 4 mulheres eleitas, dessa vez nenhuma em partidos progressistas ou de esquerda. Não sai de 12, 14, 10% o número de mulheres eleitas. Neste ano, falando apenas das mulheres em partidos de esquerda ou partidos progressistas que estão liderando as pesquisas nos estados, nós temos você, nós temos Benedita, nós temos Marília Reis, nós temos Marina Silva e a Simone Tebet, mas temos a Marina em São Paulo. Tá? A Áurea, bem colocada, mas não está pontuando à frente nas pesquisas, mas ainda tem toda uma eleição pela frente. A saída do Cleitinho deve mexer muito com a eleição em Minas. Então, que parece... A Marília em Minas também, a Marília de Contagem. É verdade, ex-prefeita de Contagem, muito bem lembrado. Então, assim, me parece, eu não quero aqui soar otimista demais, mas me parece que nós temos um cenário também muito provocado por uma tomada de consciência dos partidos de esquerda que resolveram colocar grandes nomes na disputa ao Senado, mas me parece que temos um cenário mais promissor para esse ano, Manuela. Queria uma análise tua sobre isso, por favor. O Movimento de Mulheres lançou já no ano passado uma campanha bastante bonita que começou com Benedita da Silva, Marina, Áurea, as mulheres negras, né, que estão concorrendo ao Senado, que também é um dado muito relevante, né, Igor? A presença de mulheres negras liderando intenção de votos para o Senado. Essa campanha se chamava Senadoras do Brasil. Eu acho, Igor, que a esquerda brasileira deveria dar a sua demonstração de empenho para enfrentamento da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é? Nessa eleição, eleger a maior bancada da história de senadoras mulheres e de deputadas federais mulheres. Não é simples analisar a maneira como essas candidaturas se posicionam, mas nós temos a chance de termos uma bancada de 7 ou 8 senadoras mulheres de esquerda. Imagina 10% do Senado com Benedita, Marina, comigo, com Tebet, com Áurea. A gente tem Marília em Minas, esses nomes que tu mencionaste, Mônica no Rio, tem o meu climatério está horrível com nomes, a Samara, que é a candidata da Fátima Rio Grande do Norte, né, que também pode ser senadora. Então, a gente tem aqui como construir uma bancada que protagonize grandes debates para que a gente dê o salto que o Brasil precisa dar para a inclusão plena das nossas mulheres na vida cidadã brasileira. Isso tem a ver com feminicídio? Evidente que tem, mas isso tem relação direta com o Sistema Nacional de Políticas de Cuidado. Esse é um grande tema que o Brasil debate muito pouco, e que eu acho que nós juntas conseguiríamos dar um salto imenso na elaboração do governo, né, como parlamentares que seremos aliadas do presidente Lula, que será reeleito, e da sociedade brasileira. Então, nesse sentido em particular, eu estou muito animada e acho que a nossa militância também deve observar com atenção a dimensão das violências que podem acometer essas mulheres na campanha para nos proteger. A nossa proteção é o abraço, é o escudo que a militância, sobretudo feminina, coloca na nossa frente. Manuela, nós devemos ter também no próximo período, a partir de janeiro,
vencendo ou não o presidente Lula a sua reeleição, nós devemos ter um debate aberto na esquerda, que é justamente a sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva como a maior liderança da esquerda, que nos acostumamos nas últimas décadas a ver disputando o maior cargo do país. Nesse processo, que imagino em alguns momentos não deve ser um processo muito saudável, mas me chama a atenção, nós temos no Brasil algumas lideranças jovens, mulheres, como você, e preciso... Em algum momento nessa entrevista você falou, não, os jovens, que eu não titubei, Manuela, você ainda pertence à juventude. Mas olha só, pelo amor de Deus, né, Igor? A minha filha já é quase jovem, eu tenho 44, aí eu falo, o único lugar, eu brinco com a turma assim, você sabe por que eu voltei a disputar a eleição? Para me sentir jovem, pessoal, porque fora da vida política parlamentar eu sou uma senhora, entendeu? Não, eu preciso, até para me sentir bem, eu preciso reivindicar a sua juventude, Manuela, porque eu tô com uns 42, então precisamos ser jovens. Mas isso aqui é 44, quase 45. Manuela, aí nós devemos ter, portanto, um debate sobre a sucessão do presidente Lula. Não é raro, nas listas tratadas em bastidores, nas matérias, na opinião pública, não é raro que vejamos, quando tratados os nomes, apenas o seu, como mulher postulante a esse lugar, como, olha, quem poderia ser? Fala-se Fernando Haddad, fala-se Flávio Dino, fala-se algumas, e apenas o seu como mulher, mas nós temos também outras mulheres. Queria saber, o quanto você acha que a esquerda está preparada para ter uma mulher liderando um projeto nacional? Nós já tivemos, né? Nós tivemos Dilma Rousseff, uma presidenta extraordinária. É verdade. E a história tem nos mostrado como a deteriorização da vida institucional brasileira estava acelerada na circunstância em que Dilma governou o país. Não é raro, Igor, que nas avaliações sobre aquele período, muito do machismo apareça na leitura sobre o que nós vivemos naquele período. Mas acho que os imensos desafios que o presidente Lula viveu com o Congresso nesse momento, no seu terceiro mandato, deixam claro que não bastava substituir o líder, que mesmo o melhor de todos os nossos enfrentaria tais dificuldades com um Congresso cada vez mais poderoso, né, do ponto de vista do poder que foi atribuído. O poder do Congresso ele cresce à medida que a vida institucional brasileira se fragiliza do processo do golpe até agora. Agora, tu está sendo generoso em dizer que o meu nome é mencionado, né? Porque nos nomes das mulheres, eventualmente, é verdade, aparece. Eu concorri a vice-presidenta, tenho uma trajetória sólida, mas o comum é que não apareça o nome de nenhuma mulher. E todas as vezes em que a renovação da esquerda é avaliada, né, nos jornais, seja pela própria esquerda, seja pelos jornais, há um apagamento total da imensa renovação que a esquerda brasileira vive nos estados, com mulheres jovens, com mulheres e homens negros, com pessoas que passaram a ocupar de forma protagonista a vida política e institucional. Então, eu não sei como vai se dar a sucessão do presidente Lula. Eu trabalharei e torcerei para que nós estejamos unidos, para que a gente tenha responsabilidade com o imenso desafio de suceder o melhor presidente da história do país. O que eu sei é que essa sucessão se dará a partir de uma forte presença de lideranças mulheres em todos os estados da federação. Eu organizei, no Instituto Se Fosse Você, que eu presidia até pouco tempo, duas edições de um imenso encontro nacional de mulheres chamado MEL, Mulheres em Lutas, um espaço em que nós reunimos mulheres da sociedade civil, dos movimentos sociais e mulheres parlamentares. Se tu visses, Igor, os quadros políticos que nós temos de norte a sul do país, tu ficarias assim, claro, tu conhece como jornalista, né? Mas eu digo, tu terias a certeza de que nós temos gente testada nas urnas, nos governos, na luta para ajudar
a esse processo. E eu acho que aqui tem uma coisa interessante. A gente sempre pensa o processo de sucessão do presidente Lula como uma reprodução do que foi ou do que é o protagonismo que Lula exerce na esquerda brasileira, né? Um protagonismo que se constrói na resistência à ditadura militar, na luta dos trabalhadores metalúrgicos do estado de São Paulo, concomitante com a construção do maior partido de esquerda da América Latina, que é o PT. Então a gente imagina que isso vai acontecer de novo. Eu não imagino que acontecerá assim, né? Eu acho que será um esforço muito mais coletivo para que nós consigamos fazer frente ao que a direita tem construído no último período. Claro que nós teremos que ter uma candidata ou um candidato a presidente em 2030, né? Mas além disso, nós teremos que ter muita gente nos estados. Eu sempre brinco, esses dias ainda estava falando com o Gilberto Carvalho sobre isso. O presidente Lula é o presidente Lula, né? O maior presidente da nossa história, um homem com uma trajetória assim imensa, marcada por grandes acontecimentos, mas ele se tornou presidente com o Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, milhares de militantes no Rio Grande do Sul, com Marcelo Deda em Sergipe, com a militância do PT do Nordeste, né, inteiro, com Marta Suplicy no estado de São Paulo, com Eduardo, ou seja, com Zé Dirceu, esse partido, né, e esses movimentos que foram engrossando as candidaturas do presidente Lula também eram movimentos com lideranças regionais muito fortes, né? Então eu acho que a gente precisa se inspirar mais nessa história do que na ideia de que um de nós sozinho conseguiria se tornar o grande líder, né, do Brasil. Que ótima resposta, Manuela. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte ceder um tempo aqui para o Brasil de Fato. Te agradeço mais uma vez e te desejo muito boa sorte na eleição. Obrigada, Igor. Um grande abraço para ti, para toda a comunidade do Brasil de Fato. Para mim é sempre uma alegria conversar com vocês. Como eu disse lá no início, a gente que luta pela comunicação popular, a gente que luta para enfrentar o poder expresso, né, na grande mídia, sabe como é bonito o trabalho que vocês têm construído. Então, uma alegria conversar contigo e com todas vocês. Legal, um abraço, Manuela. Obrigado. É isso. PDF Entrevista, essa edição fica por aqui. Você pode assistir de segunda a sexta na Rede TVT, também no canal do YouTube do Brasil de Fato. Durante a semana teremos com certeza cortes dessa entrevista com a Manuela Dávila e também no Spotify você pode ouvir sempre que quiser, repetir, encaminhar, compartilhar com seus amigos as entrevistas. Muito obrigado, BDF Entrevista fica por aqui. Até a próxima.